O canguru está parado no meio do interior australiano, completamente imóvel. Suas orelhas giram como antenas de radar, rastreando algo à distância. Outro macho se aproxima. Um enorme canguru vermelho, com quase 2 metros de altura e cerca de 90 quilos de pura musculatura. Eles estão prestes a lutar, mas essa luta não se parecerá com nenhuma que você já tenha visto na natureza. Os dois cangurus não investem um contra o outro como carneiros. Não se agarram e rolam como ursos. Não mordem e arranham como grandes felinos. Em vez disso, fazem algo que parece impossível, algo tão humano que chega a ser perturbador. Eles ficam de pé sobre a cauda, equilibram todo o peso do corpo nesse único ponto e chutam para a frente com as duas pernas simultaneamente, desferindo golpes com força suficiente para eviscerar um rival ou quebrar costelas. Pense no que isso significa. Esses animais desenvolveram um estilo de luta que exige que usem a cauda como uma terceira pata, mantenham um equilíbrio perfeito no ar e coordenem um chute duplo que deixaria qualquer artista marcial com inveja. Isso não é violência aleatória. É técnica. E isso é só o começo do porquê o canguru é o lutador mais estranho da natureza. Porque quando você observa mais de perto como eles realmente lutam, a biomecânica por trás de seus golpes, a inteligência estratégica que demonstram e o absurdo físico do que seus corpos são capazes de fazer, você percebe algo chocante. O canguru não evoluiu apenas para sobreviver em um dos ambientes mais hostis da Terra. Ele evoluiu para lutar de maneiras que desafiam todas as regras do combate animal. E entender exatamente como eles fazem isso revela algo extraordinário sobre o que é possível quando a evolução se torna inusitada. Eis o que torna o canguru o lutador mais peculiar da natureza. E quando você entender a mecânica, a estratégia e a física por trás de seu estilo de combate, compreenderá por que nenhum outro animal na Terra luta dessa maneira. Um canguru vermelho macho está encarando um rival. Ambos os animais são enormes, mais altos que a maioria dos humanos adultos quando em pé. Seus corpos são cobertos por músculos que parecem esculpidos, grossos, no peito e nos ombros, com antebraços que parecem desproporcionalmente grandes para herbívoros. A luta começa com algo que parece quase educado. Eles se agarram pelos ombros, como lutadores testando a força um do outro. Suas mãos com garras se prendem à pelagem um do outro e por um instante ficam ali parados, empurrando, testando, tentando encontrar uma vantagem. Então um deles faz algo que deveria ser fisicamente impossível. Ele se inclina para trás, levanta todo o peso do corpo sobre a cauda e desfere um chute para a frente com as duas patas traseiras ao mesmo tempo. Não é um único chute. É um golpe duplo perfeitamente coordenado, com ambas as patas atingindo o abdômen do oponente com força suficiente para fazer o outro canguru cambalear para trás. O chute dura talvez meio segundo, mas nesse instante, o canguru gera energia suficiente para desferir o que os pesquisadores mediram em mais de 850 libras de força por polegada quadrada. Isso é aproximadamente a mesma força de impacto de um soco de um boxeador profissional peso pesado. Só que vinda de um animal se equilibrando na cauda e chutando com as duas patas, simultaneamente. Este é o movimento característico do canguru, o que o torna o lutador mais peculiar da natureza. E para entender por que é tão bizarro, é preciso compreender o que acontece biomecanicamente. Quando um canguru se prepara para dar um coice, ele não se inclina para trás casualmente. Ele desloca todo o seu centro de gravidade para trás, transferindo todo o seu peso corporal para a cauda. A cauda não é apenas um contrapeso. Ela se torna um pilar estrutural. Um tripé muscular que precisa suportar entre 55 e 90 quilos, enquanto o animal prepara as duas patas para
próprio golpe. A cauda em si é extraordinária. Contém mais de 20 vértebras, muito mais do que a maioria das caudas de mamíferos, e é repleta de músculos da base à ponta. O músculo caudo-femoral, um dos maiores músculos do corpo do canguru, estende-se das vértebras da cauda até o fêmur, criando uma ligação mecânica direta entre a cauda e as pernas. Esse músculo realiza duas funções simultaneamente. Primeiro, estabiliza a cauda para suportar a força de compressão do peso corporal total do canguru pressionando-a. Segundo, e é isso que torna o chute tão devastador, ajuda a gerar a potência explosiva necessária para impulsionar ambas as pernas para tirar à frente. Quando o canguru dá um coice, o rabo não fica parado passivamente. Ele age como uma mola comprimida. Os músculos se contraem, as vértebras se travam na posição correta, e a estrutura se torna rígida, o suficiente para suportar forças que quebrariam um rabo normal como um graveto. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais estranha. O chute em si não depende apenas da força das pernas. Trata-se de uma ativação muscular sequencial que percorre todo o corpo como um estalo de chicote. O movimento começa na cauda. O músculo caudo-femoral é ativado primeiro, criando tensão. Em seguida, os músculos glúteos nos quadris se contraem, girando a pelvis para a frente. Depois, os quadríceps nas coxas estendem as pernas. Finalmente, os músculos gastrocnêmios, na parte inferior das pernas, impulsionam os pés para a frente, e as garras se estendem no último instante possível. Toda essa sequência acontece em menos de um segundo. Mas cada grupo muscular se ativa em perfeita ordem, cada um contribuindo para o impulso gerado pelo anterior. Isso se chama cadeia cinética, o mesmo princípio que permite a atletas humanos arremessar uma bola de beisebol a 160 km por hora ou a um artista marcial desferir um chute nocauteador. Mas eis o que torna o canguru único. A maioria dos animais que dão coices, cavalos, zebras, burros, chutam com uma perna de cada vez, ou chutam para trás usando as patas traseiras enquanto se apoiam nas dianteiras. É mecanicamente simples. Um par de patas proporciona a estabilidade, o outro desfere o golpe. O canguru não faz nenhuma das duas coisas. Ele chuta para frente com as duas patas, mantendo o equilíbrio sobre a cauda. Isso exige um nível de força central e coordenação que parece absurdo para um animal que passa a maior parte do tempo comendo grama. E as garras a tornam letal. A pata traseira do canguru tem 4 dedos, mas um deles é enormemente alongado. O quarto dedo, aquele que aponta para a frente quando o canguru chuta, possui uma garra que pode chegar a 10 centímetros de comprimento. Ela é curva, afiada e posicionada perfeitamente para golpear para baixo quando o chute acerta o alvo. Quando um canguru desfere um chute duplo, suas garras arranham o corpo da vítima. Se o chute atingir o abdômen, o que geralmente acontece porque é para lá que o canguru mira, as garras podem rasgar a pele, os músculos e até mesmo abrir a cavidade abdominal. Pesquisadores documentaram lutas em que cangurus evisceraram rivais com um único chute certeiro. Não porque morderam ou arranharam repetidamente, mas porque um único golpe, desferido com técnica perfeita e com aquelas garras afiadas, foi suficiente para causar danos catastróficos. É isso que torna o estilo de luta do canguru tão peculiar. Não se trata de resistência, ataques repetidos ou desgaste do oponente. Trata-se de eficiência em um único golpe, desferindo um único ataque devastador que encerra a luta imediatamente. Mas o chute duplo não é a única arma no arsenal do canguru. Porque quando você observa cangurus lutando, percebe que eles têm outra ferramenta tão estranha quanto eficaz: seus braços. Observe a parte superior do corpo de um canguru macho, e você verá algo que não faz sentido para um herbívoro. O peito é largo e musculoso,
como o de um fisiculturista humano. Os ombros são grossos, com músculos deltoides proeminentes, e os antebraços são enormes, desproporcionalmente grandes, repletos de músculos flexores e extensores que lhes conferem uma força de preensão esmagadora. Os cangurus usam esses braços constantemente durante as lutas, mas não da mesma forma que outros animais. Eles não atacam com garras como os gatos. Eles não mordem e seguram como os crocodilos. Em vez disso, eles agarram. Quando dois cangurus lutam, eles se agarram pelos ombros ou pela parte superior dos braços e puxam o oponente para perto. Isso não é nada delicado. A força de preensão de um canguru já foi medida em mais de 136 quilos por centímetro quadrado, forte o suficiente para causar hematomas na pele e nos pelos, forte o suficiente para controlar os movimentos do oponente. Mas é aqui que a coisa entra na estratégia. A luta agarrada não tem como objetivo causar dano. Tem como objetivo preparar o chute. Observe atentamente uma luta de cangurus e você perceberá o padrão. O macho dominante agarra o oponente, puxa-o para perto e usa essa pegada para controlar a distância e o posicionamento. Ele não está tentando derrubar o outro canguru no chão. Ele está tentando mantê-lo exatamente à distância certa para desferir um chute devastador. Pense na física disso. Se você estiver muito perto do seu oponente, não conseguirá gerar potência com um chute, porque não há distância para acelerar. Se estiver muito longe, seu chute não atingirá o alvo com força total. O ponto ideal está bem no meio, perto o suficiente para acertar o golpe, longe o suficiente para gerar o máximo de impulso. Os cangurus usam suas habilidades de luta agarrada para manter exatamente essa distância. Eles agarram o oponente, empurram ou puxam para ajustar a distância e, no momento em que o posicionamento está perfeito, inclinam-se para trás sobre a cauda e impulsionam ambas as patas para ir à frente. É uma questão de controle de distância. É uma questão de timing. É usar um conjunto de ferramentas, os braços e sua força de preensão esmagadora, para preparar outra ferramenta, o chute duplo e aquelas garras de 10 centímetros. E é aqui que a luta de cangurus se torna verdadeiramente estranha, porque não se trata apenas de instinto. Trata-se de técnica aplicada estrategicamente, com uma compreensão de alcance, posicionamento e tempo que parece quase calculada. Pesquisadores que estudam o combate entre cangurus notaram algo fascinante. Os machos mais jovens, aqueles que não lutaram muito, não usam essa técnica bem. Eles agarram de forma desleixada, chutam fora do alcance. O tempo de reação deles está errado e eles são derrotados pelos machos mais velhos e experientes, que sabem exatamente quando e onde atacar. Mas, com o tempo, esses rapazes mais jovens melhoram. Eles aprendem, aperfeiçoam a sua técnica, começam a compreender melhor o alcance, a posicionar-se de forma mais eficaz e a acertar o momento certo para os chutes com maior precisão. Não se trata de programação genética se manifestando da mesma forma em todos os cangurus. Trata-se de desenvolvimento de habilidades. Trata-se da prática que leva à perfeição. E isso levanta uma questão que revela o quão estranhas são as lutas entre cangurus. Se a técnica de luta pode ser aprendida e aprimorada, se a experiência torna um canguru mais perigoso, então o que exatamente acontece em seus cérebros quando lutam? Porque uma coisa é um predador aprender técnicas de caça. Predadores precisam ser inteligentes, adaptáveis e aprimorar constantemente sua capacidade de capturar presas que tentam escapar. Mas cangurus não são predadores. São herbívoros. Comem grama. Deveriam ser as presas, não os lutadores que desenvolvem técnicas de combate sofisticadas. Então, por que eles evoluíram dessa maneira? E, mais importante, o que os faz lutar com tanta frequência a ponto de desenvolverem técnicas tão refinadas?
A resposta reside na matemática brutal da reprodução dos cangurus. E compreendê-la revela por que os cangurus não são apenas lutadores estranhos, mas também estratégicos. Um canguru vermelho macho dominante controla o acesso às fêmeas em seu território. Ele não faz isso demarcando limites ou expulsando todos os rivais. Ele faz isso lutando, constantemente, implacavelmente, contra todos os machos que o desafiam, o que, em um bom território com muitas fêmeas, acontece várias vezes ao dia. Isso se chama hierarquia de dominância, e existe em muitas espécies. Gorilas a possuem, elefantes marinhos a possuem, veados a possuem, mas os cangurus levam isso a um extremo que cria algo incomum. Na maioria das espécies com hierarquias de dominância, o macho maior e mais forte vence as lutas por pura superioridade física. Um gorila maior vence um menor. Uma foca-elefante mais pesada esmaga uma mais leve. Tamanho e força determinam tudo e, uma vez estabelecida a dominância, a hierarquia torna-se relativamente estável. Mas, no caso dos cangurus, o tamanho importa menos do que você imagina. Isso porque a técnica de luta, a habilidade de calcular o tempo dos chutes com perfeição, de controlar a distância com eficácia e de agarrar estrategicamente, pode superar uma desvantagem de tamanho. Pesquisadores documentaram casos em que homens menores, porém mais experientes, derrotam oponentes maiores, porém menos habilidosos. O homem menor utiliza melhor posicionamento, desfere chutes mais precisos e controla a luta por meio de técnica superior, em vez de força bruta. Isso cria um ciclo de feedback que torna as lutas de cangurus ainda mais estranhas. Porque se a técnica importa tanto quanto o tamanho, então todo macho é incentivado a continuar lutando, a continuar praticando, a continuar aprimorando suas habilidades. Não basta ser grande, é preciso ser bom. Isso explica por que os cangurus lutam muito mais do que outros herbívoros. Um canguru macho pode lutar dezenas de vezes durante a época de acasalamento. Não porque esteja constantemente perdendo sua posição, mas porque sempre há outro macho disposto a desafiá-lo, na esperança de que uma técnica superior possa compensar qualquer desvantagem de tamanho. Trata-se de uma competição em um nível que parece absurdo para animais que se alimentam de grama. Mas faz sentido quando se compreende o que está em jogo na reprodução. Um canguru macho, dominante em um território privilegiado, pode acasalar com uma dúzia de fêmeas em uma única temporada. Um macho subordinado pode não acasalar com nenhuma. A diferença entre vencer e perder lutas não se resume apenas a orgulho ou território. Trata-se de sucesso reprodutivo, de transmissão de genes ou extinção genética. Com riscos tão altos, toda vantagem importa. E isso cria uma pressão evolutiva não apenas por tamanho e força, mas também por habilidade de luta, coordenação, técnica e capacidade neurológica de aprender e melhorar. É por isso que os cangurus desenvolveram aquele chute duplo bizarro, equilibrado na cauda. É por isso que eles desenvolveram uma força de preensão esmagadora nos antebraços. É por isso que eles conseguem agarrar estrategicamente e controlar a distância como lutadores treinados. Porque os machos que conseguiam fazer essas coisas melhor do que seus rivais se reproduziam com mais sucesso. E ao longo de centenas de milhares de anos, essa pressão refinou o canguru, transformando-o em algo que se parece menos com um herbívoro comum e mais com um animal que a evolução projetou especificamente para o combate. Mas a inteligência estratégica vai ainda mais longe do que apenas a técnica de luta. Porque quando você observa como os cangurus escolhem quando lutar e quando recuar, você vê algo que se assemelha a uma avaliação de risco. Um macho jovem se aproxima do território de um macho mais velho e maior. O macho jovem não é tolo. Ele percebe que seu oponente é maior, mais musculoso e provavelmente mais experiente. Mas mesmo assim ele o desafia, testando,
sondando, tentando avaliar a reação do macho dominante. O macho mais velho se vira para encará-lo. E é aqui que a coisa fica interessante. Ele não ataca imediatamente. Em vez disso, ele se exibe. Ele se mantém ereto, tentando parecer o maior possível. Flexiona os antebraços, exibindo seus músculos enormes. Pode até bater as patas traseiras no chão, demonstrando força. Essencialmente, ele está dizendo: veja com o que você está lidando antes de se comprometer com essa luta. O rapaz mais jovem agora tem uma escolha. Ele pode intensificar o confronto, aproximando-se e iniciando uma luta corporal. Ou pode recuar, desistindo sem lutar. Na maioria das vezes, o lutador mais jovem recua. Ele avaliou a situação, analisou os riscos e decidiu que lutar contra aquele oponente em particular não vale a pena, considerando as possíveis lesões. Mas às vezes, ele não recua. Às vezes, ele diminui a distância e luta mesmo assim. E curiosamente, isso acontece com mais frequência quando o macho dominante mostra sinais de ferimento ou exaustão. Quando já lutou várias vezes naquele dia. Quando sua demonstração de força parece menos confiante. Isso é tomada de decisão estratégica. É um animal avaliando não apenas se o oponente é maior, mas se ele é vulnerável, se as chances de vitória mudaram o suficiente para tornar a luta vantajosa. E uma vez iniciada a luta, a estratégia continua. Pesquisadores observaram cangurus fazendo algo que se assemelha muito a um teste. O desafiante desfere alguns golpes, sem força total, sem se comprometer totalmente, apenas sondando para ver como o macho dominante reage. Se a resposta for rápida e poderosa, o desafiante pode se retirar imediatamente, cedendo sem sofrer danos graves. Mas se a resposta for lenta, se o macho dominante parecer desequilibrado ou hesitante, o desafiante pressiona com mais força, comprometendo-se com uma luta completa porque a probabilidade de vitória acaba de aumentar. Trata-se de um cálculo de risco versus recompensa que ocorre em tempo real durante o combate. E isso revela algo profundo sobre a inteligência dos cangurus. Eles não lutam por puro instinto, lançando-se em todos os conflitos independentemente das consequências. Eles fazem escolhas estratégicas com base na avaliação das capacidades do oponente, das suas próprias chances de sucesso e dos custos potenciais de ferimentos, porque as lesões são extremamente importantes para os cangurus. Uma costela quebrada significa que respirar é doloroso, o que dificulta os saltos e torna a fuga de predadores quase impossível. Um ferimento abdominal grave causado por um coice de garra significa risco de infecção, fraqueza e até mesmo morte. Assim, os cangurus desenvolveram não apenas ferramentas físicas para lutar, como o chute duplo, a mordida esmagadora e a imobilização estratégica, mas também a capacidade cognitiva de decidir quando o uso dessas ferramentas vale o risco. E essa combinação, capacidade física aliada à inteligência estratégica, é o que os torna os lutadores mais estranhos da natureza. Mas há um outro aspecto das lutas de cangurus que é tão bizarro que parece irreal. E entendê-lo exige observar o que acontece quando cangurus lutam contra algo que não seja outro canguru. Os dingos são os principais predadores da Austrália, cães selvagens que caçam em matilha e conseguem abater presas muito maiores do que eles próprios. São rápidos, coordenados e possuem mandíbulas poderosas, capazes de esmagar ossos. E os cangurus os repelem regularmente. Quando um canguru é encurralado por dingos, ele faz algo que parece suicida. Ele recua para dentro da água, seja um riacho ou um lago, até que a água fique funda o suficiente para que as patas do canguru toquem o fundo, mas os dingos tenham que nadar. Então ele espera. Quando os dingos nadam em sua direção, o canguru faz exatamente o que faz em lutas com outros cangurus. Ele agarra o dingo que se aproxima com as duas mãos,
usando sua força esmagadora para manter a cabeça do predador submersa. Um dingo nadando em águas profundas não consegue se impulsionar. Não consegue firmar as patas para se desvencilhar. Não consegue morder com eficácia porque está tentando manter a cabeça acima da água. E o canguru simplesmente o segura ali, usando a mesma técnica de imobilização que usa em combates entre machos, mas agora transformando-a em arma contra um predador que está tentando matá-lo e comê-lo. Pesquisadores documentaram casos em que cangurus afogaram dingos dessa maneira, não por serem maiores ou mais fortes no geral. Os dingos pesam de 18 a 23 quilos, comparados aos 68 a 90 quilos de um canguru. Mas sim por usarem o ambiente estrategicamente e aplicarem uma técnica de luta projetada para um contexto em uma situação completamente diferente. Pense no que isso significa. O canguru não está seguindo algum instinto inato que diga: se atacado por um predador, corra para a água e o afogue. Isso seria absurdamente específico. Em vez disso, o canguru está usando uma técnica que aprendeu em combates entre machos, em lutas corpo a corpo e no controle da presa, e aplicando-a a um novo problema. Isso é aprendizagem por transferência. É pegar uma habilidade desenvolvida em um contexto e aplicá-la de forma criativa a um cenário completamente diferente. E isso revela algo crucial sobre por que as lutas entre cangurus são tão estranhas. As técnicas que eles desenvolveram não servem apenas para derrotar outros cangurus machos na competição reprodutiva. São habilidades generalizáveis que tornam os cangurus perigosos para qualquer coisa que os ameace. O chute duplo, capaz de eviscerar um macho rival, esse mesmo chute pode fraturar as costelas ou o crânio de um dingo se acertar em cheio. A força esmagadora da garra usada para controlar a posição de um oponente. Essa mesma garra pode manter um predador submerso até que ele se afogue. O gerenciamento estratégico da distância e o timing. Essas mesmas habilidades ajudam um canguru a decidir exatamente quando atacar um predador para maximizar o dano e minimizar o risco. É por isso que os cangurus sobrevivem em um ambiente repleto de ameaças. Eles não estão apenas fugindo de predadores. São capazes de revidar com técnicas sofisticadas o suficiente para virar o jogo contra animais que deveriam ser capazes de matá-los facilmente. E isso cria uma dinâmica que não se vê na maioria dos herbívoros. Os predadores aprendem a evitar cangurus adultos, especialmente machos grandes, porque o risco de ferimentos graves é muito alto. Uma matilha de dingos pode tentar abater um canguru, e pode até conseguir, mas existe uma chance muito real de que um ou mais dingos acabem com ossos quebrados, lacerações profundas ou afogados em um riacho. Assim, os dingos se adaptam. Eles atacam cangurus jovens, fracos e feridos. Evitam brigas com machos adultos, saudáveis em seu auge, porque essas lutas são realmente perigosas. Este é um herbívoro que faz um predador pensar duas vezes. Não através de uma defesa passiva como o casco de uma tartaruga ou os espinhos de um porco-espinho, mas através de uma capacidade de combate ativa que pode infligir danos sérios. E tudo se resume àquele estilo de luta peculiar. O equilíbrio na base, o chute duplo, a luta agarrada estratégica, a pegada esmagadora, o controle da distância, a avaliação de riscos. Cada componente do sistema de combate do canguru, desenvolvido ao longo de centenas de milhares de anos de competição entre machos pelo acesso reprodutivo, revela-se útil para a sobrevivência contra predadores. A evolução não faz planos a longo prazo. Ela não projeta sistemas de combate para múltiplos propósitos. Mas, às vezes por puro acaso, uma característica que evolui por um motivo acaba sendo incrivelmente valiosa por outro. A capacidade de luta do canguru evoluiu porque os machos que lutavam melhor
se reproduziam com mais sucesso. Mas essa mesma capacidade de luta os tornava mais perigosos para os predadores, o que aumentava as taxas de sobrevivência, consequentemente, o sucesso reprodutivo. É um ciclo de retroalimentação onde ser um lutador melhor ajudava em todos os aspectos da vida. E com o tempo, essa pressão moldou o canguru em algo que quebra as regras do que os herbívoros supostamente seriam capazes de fazer. É isso que torna o canguru o lutador mais estranho da natureza. Não apenas pelo fato de lutarem de maneiras que parecem impossíveis, equilibrando-se sobre a cauda e desferindo chutes duplos, coordenados com precisão cirúrgica. Não apenas pelo fato de terem desenvolvido estratégias de luta, agarrada e controle de distância, que parecem sofisticadas demais para animais que se alimentam de grama. Mas eles pegaram um sistema de combate que evoluiu inteiramente para a competição masculina e o transformaram em uma capacidade defensiva generalizada que os torna perigosos para os predadores de topo. Quando um canguru fica em pé, inclina-se para trás sobre a cauda e prepara ambas as patas traseiras para um chute duplo devastador. Ele está usando uma biomecânica que não deveria funcionar, uma coordenação que parece complexa demais e uma técnica que aparenta ser aprendida em vez de instintiva. Quando agarra um oponente ou um predador com uma força de preensão esmagadora e usa essa força para controlar a distância, preparar ataques ou afogar ameaças, está demonstrando uma inteligência estratégica que vai muito além do simples instinto. E quando avalia um rival ou um predador, decidindo se deve lutar ou fugir com base na avaliação do tamanho, capacidade, estado de saúde e probabilidades de sucesso, está fazendo cálculos de risco que revelam uma genuína sofisticação cognitiva. Este não é um animal que segue cegamente uma programação genética. Este é um animal que desenvolveu as ferramentas físicas para o combate, a capacidade neurológica para aprender e aprimorar técnicas, e a inteligência estratégica para saber quando e como usar essas ferramentas da maneira mais eficaz. O canguru luta como nenhum outro animal na natureza, porque a evolução, através da brutal matemática da competição reprodutiva entre machos, criou algo que nunca existiu antes. Um herbívoro com a capacidade de combate de um predador, a inteligência estratégica de um primata e uma biomecânica tão peculiar que observá-lo lutar é como presenciar algo que não deveria ser possível. Eles equilibram todo o peso do corpo em uma cauda musculosa que funciona como tripé e mola. Desferem chutes duplos, coordenados com força suficiente para eviscerar os oponentes ou quebrar ossos. Lutam com força esmagadora para controlar a distância e o posicionamento. Atacarem com garras de 10 centímetros que podem abrir cavidades abdominais com um único golpe. E fazem tudo isso com consciência estratégica, aprendendo com a experiência, aprimorando a técnica ao longo do tempo e tomando decisões calculadas sobre quando lutar vale o risco. É por isso que o canguru é o lutador mais estranho da natureza. Não porque seja o mais forte, o mais rápido ou o mais perigoso em termos absolutos, mas porque luta de maneiras que não fazem sentido para o que é, usando técnicas que parecem impossíveis para seu bioma, com uma sofisticação estratégica que parece complexa demais para um herbívoro. São um acidente evolutivo que se tornou um sistema de combate supremo. Um marsupial herbívoro que a evolução transformou em um dos lutadores mais capazes do reino animal. E cada vez que um canguru se inclina para trás sobre a cauda, agarra um rival com seus poderosos antebraços e desfere um chute duplo, perfeitamente sincronizado com suas garras afiadas, ele está demonstrando exatamente por que o lutador mais estranho da natureza é estranho justamente por ser tão devastadoramente eficaz.